Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, o podcast que desmistifica alguns tabus que são passados de geração em geração entre as mulheres. E no episódio de hoje, a gente vai falar de um tema super importante, que é a dismorfia corporal. E o transtorno dismórfico corporal é considerado sim uma doença, que atinge cerca de 2% da população mundial, sendo que a maioria, dentro dessa porcentagem, se identifica com o sexo feminino. Só no Brasil, estima-se que mais de 4 milhões de pessoas entre 15 e 30 anos sejam diagnosticadas. A maioria desses diagnósticos, claro, são entre as mulheres, com sintomas de dismorfia corporal aparecendo mais entre os 18 e 30 anos, podendo prevalecer em alta até os 60. A doença ainda pode apresentar associação com experiências psicológicas traumáticas, situação de menor renda, transtornos afetivos e procura por atendimento cosmiátrico, que é uma área da dermatologia que tem como principal objetivo tratar, de maneira segura e profissional, todos os aspectos relacionados à beleza da pele. E para bater esse papo com a gente, convidamos a filósofa clínica e arteterapeuta Bia Svat. Meu nome é Bia Svat, tenho 49 anos, nasci no Rio de Janeiro e sou criada aqui em São Paulo, mas cresci no mundo, sou cidadã do mundo. Adoro pessoas, línguas, países, arte, cultura. E também a jornalista e videomaker Gisele Sartini. Olá, meu nome é Gisele, eu tenho 26 anos, sou jornalista, me formei em cinema também, trabalho com videomaker, editora de vídeo, sou vegetariana, gosto muito de praia, sou aquariana, nasci no dia de Iemanjá, tenho um canal sobre sexualidade feminina também, tenho 3 cachorros, tinha 4, agora são 3, gosto muito de natureza. E pra gente começar a falar sobre isso, acho que é essencial a gente entender o que é a dismorfia corporal, né? Então, Bia, explica pra gente o que é. Dismorfia corporal é basicamente uma questão da percepção do próprio corpo. E geralmente essa percepção ela está distorcida. Então, a gente dá esse nome quando as pessoas têm um transtorno, né? Um transtorno, né, de dismorfia corporal, ou seja, a percepção dela é alterada. Geralmente é muito ligada com baixa autoestima e uma percepção negativa do corpo. E como que ela vai se desenvolvendo? São muitos aspectos, né? Sempre quando a gente fala de uma questão psíquica, a gente está falando de uma questão genética, porque ela pode ser genética. Existe uma comprovação que 8% das pessoas com dismorfia já tem alguém na família com o mesmo diagnóstico. Então, tem um lugar genético, mas também tem um lugar social, onde se coloca alguns padrões e onde se esquece a singularidade de cada corpo, de cada lugar, e aonde a pessoa vai tentando, de alguma forma, se adequar a modelos que não são a realidade dela. Tá, e me explica um pouquinho como que funciona essa questão de a pessoa tentar se encaixar. Quais seriam, talvez, pontos que façam com que a pessoa talvez tente ficar atenta do será que eu tô passando por esse problema? Eu acho que todo mundo, né, se a gente perguntar aqui para as meninas, todo mundo vai ter alguma coisinha que talvez você queira mudar no corpo, que você... Às vezes a gente até trabalha e é legal, sei lá, ir fazer esporte, porque o esporte vai aumentar meu cardio ou vai colocar o meu corpo mais em forma. Eu acho que isso não é uma questão, acho que é bom, né, se cuidar. Agora, quando isso se torna uma questão obsessiva, aonde nunca está bom, não importa o quão bem você esteja, aí se torna uma questão. Você falou da anorexia, da bulimia. Tem alguma outra forma também da pessoa, na parte alimentar dela, demonstrar essa dismorfia corporal? Existe a ortorexia, por exemplo, que é a obsessão por comer coisas saudáveis. Então, ela não se permite. Eu já tive um partilhante que ele era tão ortoréxico, quando ele era convidado para um churrasco, ele levava uma vasilhinha, comia no banheiro salada, para não correr o risco de comer uma gordura ou alguma coisa assim.
E isso vai mobilizando qual é o problema, né, dessas questões, desses transtornos. O que é um transtorno? É quando você começa a ter problemas sociais, né, para poder viver a sua vida plenamente. Então você começa a deixar de viver socialmente, você compra obsessivamente roupas para tentar esconder alguma falha de corpo que você tem, e daí você cria uma compulsão também, né, de compras, e isso pode arruinar a vida de uma pessoa. E o grande problema é que a maior parte das vezes isso é alimentado como algo positivo, como ele é vaidoso. E quando você vê, isso já passou assim. muito longe do que é uma vaidade positiva, como eu falei, vou cuidar do meu corpo, vou querer envelhecer bem, né? Mas não existe essa aceitação do corpo, e eu vou trabalhar, né? Eu brinco muito, eu falo muito com meus partilhantes que eu acho que é assim, o nosso corpo, sabe aquela viagem que você vai fazer? Eu que sou apaixonada por viagem, né? Você vai fazer uma viagem, daí você não quer gastar com despacho, né? Ainda mais hoje em dia, né? Daí você leva uma malinha com as roupas que você tem. Chega lá, você tem que se virar na viagem com aquela roupa, né? Claro que você pode cuidar para ela não sujar, para ela não estragar, mas é a roupa que você tem. No nosso caso, o nosso corpo é o corpo que a gente construiu desde quando a gente nasceu, que a gente tem que cuidar o melhor possível para poder ser um velhinho que sobe ladeiras, né? Eu acho que é super legal, e por que não ter um carinho com a sua forma e chegar o mais possível, né? Seja uma cor de cabelo, um corte, é legal, não é ruim. Só que quando isso é obsessivo, isso não é só mais vaidade. Isso já entra num lugar, né, de um sintoma, geralmente de vulnerabilidade psíquica. Entendi. E Gi, ouvindo um pouco do que a Bia tá falando, será que você pode contar um pouquinho para nós como que foi a sua experiência e onde que você se encaixaria nessa questão da dismorfia? Então, eu acho que desde muito criança já vinha vindo alguma coisa de família. Eu acho que talvez tenha partido daí, de você ouvir comentários sobre, por exemplo, no caso era a minha mãe. A minha mãe engordou bastante depois que eu nasci. Aí, isso sempre foi uma questão da minha infância, tipo, de ouvir comentários, mas a Jussara tá gorda, não sei lá. E sempre reforçando essa ideia. E, né, e a maternidade, isso é uma coisa que acontece muito, né? A mulher pare, e aí ela perde todos os atributos de mulher e só vira mãe. E, às vezes, né, questões corporais, enfim, hormonais, e o corpo mudou. E aí, eu acho que eu cresci muito com essa coisa, martelando, várias pessoas martelando dessa questão estética. E aí, quando eu via, pra mim, acho que o meu modelo eram mulheres famosas, por exemplo. Não eram necessariamente... Eu queria ter o corpo da Rihanna, quando eu cheguei a uma certa idade, lá com uns 11, 12 anos. Acho que é aí que começou a pegar... também. Bullying no colégio, né? Eu acho que a infância foi uma fase importante pra isso. A questão da minha mãe e bullying de criança. Que é uma coisa muito cruel, assim, de crianças sendo cruéis com outras crianças, com corpo de criança. E da menina que é a tábua de passar roupa, e de você já ouvir comentários até de mães, de amiguinhos, que as mães conversam, né? E a gente acaba repetindo muita coisa que essas mães falam. E aí eu já ouvi muitos comentários do tipo, porque a menina é tão bonita, porque ela é magra, então a magreza está associada à beleza, sempre. Não importa como, mas a beleza é igual a magreza. Na sociedade contemporânea. Na sociedade contemporânea. É importante frisar. É isso aí. Na nossa sociedade atual. E aí, eu acho que essa construção, né, a base, daí você ouvir comentário, gordinha, não sei o que lá. E hoje eu pego fotos minhas de criança, eu era uma criança normal. Uma criança completamente normal. Sim. Aí tem fase, talvez, um pouquinho mais acima do peso, mas não era uma coisa, sabe? Uma criança que tá pouco saudável, não era nada, tipo, era uma criança normal. Mas pra mim, naquela época, já era... Nossa, estou gorda. E eu já cresci com essa... Nossa, eu tenho tendência a engordar. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho tendência a engordar, porque minha mãe engordou, e isso tá na minha genética. E
e já fica criando uma paranoia na sua cabeça. Eu menstruei muito cedo, eu acho que isso também impactou. Eu comecei a desenvolver meu corpo muito cedo, com 9 anos eu comecei a desenvolver peito, com 10 eu menstruei. E aí isso foi muito forte pra mim também, que aí começa também a sexualização. Também precisa ser falada nisso. A sexualização até das crianças, de meninas muito novas. De você começar a sofrer assédio com 10 anos de idade na rua. De marmanjo vir assoviar pra você com 10 anos. Você tá de shortinho na rua andando com o cachorro, sabe? E no começo, quando isso acontece, você fica achando que você é linda, que você é maravilhosa. Que é tudo muito perfeito. Nossa, eu sou desejada. Como criança. A sexualização da criança também. São várias coisas, né? Talvez... Não, mas é isso. E eu acho que você pega um aspecto, por que a mulher tem a maior incidência desse transtorno? Não é o único que está crescendo os homens, né? Uhum. Porque a mulher, além de inteligente, delicada, não sei o que, ela precisa ser linda. E atraente, né? Para o masculino. Um homem, ele não sofre essa pressão desde cedo. E isso é muito, tem a ver com a epigenética, né? Que eu te falei, você pode ter ali o núcleo genético, mas o social e o que está em torno é determinante para isso ser um estopim. E ninguém está fazendo aqui apologia da obesidade. Uma coisa é ser obeso e ter um problema e ter que se cuidar. Sim. E outra coisa muito diferente é uma mulher com formas femininas, que são arredondadas, né? São coisas em lugares muito, muito distintos que precisam ser respeitados. Sim, né? Com certeza. E Bia, você falou muito quando a Gi comentou do padrão, de que ser magra é bonito e tal, e você destacou muito isso de ser uma coisa da nossa sociedade contemporânea. E então a pergunta que eu queria te fazer é justamente como que esses padrões nascem? Porque, por exemplo, a gente viu recentemente nas redes sociais, no TikTok, principalmente, voltar muito à moda das supermodelos dos anos 2000. Que são, né, aquelas mulheres super magras, sem bunda, sem peito, tipo, magérrimas total. Então, como que esses padrões se constroem? Porque, realmente, você vê na antiguidade, mulheres mais cheinhas, né, eram o padrão. Então, como que isso se constrói? Basicamente, pelo eixo econômico. Né? Então, antigamente, a pele branca, né? Assim, antigamente, os brancos eram considerados incríveis. Por quê? Porque quem não tinha dinheiro precisava trabalhar no campo e se queimar. Quem tinha dinheiro tinha pajem, etc. Então, era um status social. As prostitutas, antigamente, tomavam uma gota de cianureto por dia para ficarem mais brancas e os homens poderem escolher elas e elas poderem sobreviver. Olha isso. Isso aí é novidade para mim. Né? A gente tem inúmeras. Eu lembro, eu sou carioca, né? Então, na década de 70, nos anos 80, as pessoas passavam gasolina de avião com urucum para queimar. Não existia protetor solar. Antigamente, lá atrás, comida refinada era mais cara. E a integral era do povo. Hoje em dia se inverteu. Sim. Por quê? Porque comida está mais barato. Porcarias, né? Não é nem comida, né? São os produtos alimentícios. Eles caíram de preço. E esse tipo de comida, as pessoas têm mais acesso. Comida saudável ficou mais cara. Sim, isso significa que a taxa de obesidade no mundo está crescendo muito porque as pessoas não têm acesso à comida saudável. Então, quem tem acesso à comida orgânica, comida sem... é quem tem dinheiro. Sim, entendi. Na França, por exemplo, ninguém ostenta com carros. Ostenta, quando a pessoa tem um padrão de vida, ele vai comer comida orgânica. Tá. É uma outra construção social também. Social, econômica e ligada ao capitalismo. Entendi. Né? E Gi, como você percebeu isso em você? Como essas influências externas, você sente que influenciaram, né? Te afetaram nesse processo? Eu acho que foi mais no começo da adolescência, ali, 10, 11 anos, quando eu menstruei, começou a vir mais forte. E aí, aos 13, foi que eu acho que começou mesmo. Que aí, eu já associava vômito à bulimia. Eu até cheguei a tentar vomitar, ainda bem que eu não consegui. Mas, meus pais tomavam laxante por questões deles, sim, do corpo deles, enfim. Aí, eu ouvi eles uma vez comentando de laxante, eu fiquei, tá aí, eu comigo mesma, 13 anos de idade. É assim que eu vou tirar a comida de dentro do meu corpo.
eu vou tomar laxante. E você tinha essa consciência de que você ia tirar? Ou era tipo, vou tomar porque também é interessante? Não, eu tinha, Você tinha vontade realmente de tirar a comida de dentro do meu comida. corpo. De algum jeito. E olha só, né? Quando eu faço isso, eu não dou tempo do intestino absorver as vitaminas e nutrientes. Porque é pelo intestino que se... Então, você expele mais rápido, né? E as fezes. E daí, você vai ficando anêmico, que é uma outra questão da disformia. É muito comum esse sintoma. Então, aí, tipo... O meu desespero era comer e, tipo, pensar... Nossa, eu vou ficar imediatamente gorda. Então, aquele negócio imediatamente vai se acumular na minha barriga. E aí, como eu já, pelo menos, tinha, né, essa noção de associar vômito à bulimia e ter alguma noção ali na época de... Não, isso aí é pesado demais, né? Não vou... Doença. E aí, mas eu vou tirar de outro jeito. Vou tomar laxante. E aí, eu tomava uns 3, 4 comprimidos de laxante quase diariamente. E a ponto dos meus pais, que loucura, eles jamais pensaram que eu estava fazendo aquilo. Eles percebiam que o remédio acabava mais rápido. Mas, Jussara, Ricardo, por que o remédio tá acabando? Eles nunca imaginaram que era eu. E eu sempre fiz isso muito em segredo. Eu tomava escondido. E como que você aguentava? Porque o laxante, ele solta. Mas eu ficava muito feliz. Porque eu falava, tô ficando magra. Na minha cabeça era isso. Entendi. Tô ficando magra. E eu fiz isso dos 3 aos 21, mais ou menos, até virar vegetariana. E aí teve, nessa parte da adolescência, foi mais essa questão de laxante, fazer exercício meio também de uma forma obsessiva, tipo, e exercício da minha cabeça. Sintoma. Tipo assim, vou fazer muito exercício e vou emagrecer. Quanto que você chegou a pesar nessa época, mais ou menos? Na adolescência ainda tava ok, mas acho que o auge foi quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Esses 3 anos, assim, acho que foram o auge. Que eu cheguei a pesar 49. E, tipo, o cabelo começou a cair. Que aí eu comecei a entrar na anorexia também. Entendi. Que aí era mais um negócio do laxante de bulimia. E que eu não sabia. E aí eu tava num outro relacionamento também nessa fase. Que também já juntou várias coisas. Tomando pílula, que eu acho que foram um combo. acúmulo. E aí eu também comecei a trabalhar. E o salário era muito curto, né? Era um primeiro estágio que eu fiz, e aí não tinha VR. E aí eu falei assim, bom, vou economizar dinheiro, não vou almoçar. E vou guardar o dinheiro, que eu vou economizar não comendo. E já quebro 2 galhos aqui. Eu não como, emagreço e guardo dinheiro. Então, foram esses 2 reforços. E aí, eu comecei praticamente não comer mais. Comia muito pouco, tipo, quase nada em 2 dias, assim. E aí fui reduzindo comida. E aí a ponto que começou a cair muito cabelo meu. E aí a loucura era essa. Eu ia emagrecendo, roupas minhas que não serviam antes começaram a servir. E pessoas provavelmente incentivavam. Muito. Ninguém se importa se você tá bem. A verdade é essa. Eles importam se você tá magra. Ninguém importa como você está magra. Ninguém se importa. Pessoas se importam com a estética. Essa é a verdade. Então, magérrima, se eu tinha um espaço, assim, fino, e eu passava de lado, eu ficava felicíssima. Que essa era, na minha cabeça, uma forma de medir o quão magra eu tava. Será que eu passo nesse espacinho aqui, de lado? Outra coisa que eu lembrei, que você falou que você mirava nas famosas, né? Eu faço preparação, né, de atores e sou coordenadora de intimidade, que uma das funções, né, no streaming, para quem não conhece, é exatamente questionar se você não quer que alguma parte do seu corpo apareça, se você tem alguma questão. E assim, é violento como essas pessoas vivem, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque existe uma pressão tripla em cima, né? Só que, bem ou mal, essas pessoas, elas têm parcerias, elas têm um mundo que uma pessoa que não vive ali, ela acha que ela vai dar conta sozinha. Mas não é bem assim. Exato. Não é nada assim, né? Geralmente a pessoa tem um salário de um estágio. E aí, como essa pessoa, mirando e projetando numa pessoa que tem toda uma estrutura que pelo menos cuida aí, teoricamente, um pouco mais da saúde, né? Como que ela fica? Né? Bem desamparada. Sim. E geralmente pega muito as pessoas que têm 2 distúrbios anteriores, que é ansiedade ou depressão, onde a autoestima já é
um pouco mais delicada, né? Biologicamente, com níveis de serotonina mais baixos, e você acaba desenvolvendo essa visão um pouco mais pessimista de si. E a Gi comentou que agora ela virou vegetariana. Vai fazer 8 anos já. 8 anos. Vai fazer 8 anos. Caraca. E como que foi essa transição alimentar pra você? 8, 6. Acho que 6, acho que não 8 não. Enfim. Então, teve alguma influência esse seu processo? Por que você decidiu começar e como que foi esse período? Sim. Eu sempre quis ser vegetariana, sempre gostei muito da ideia, sempre fui muito natureba, muito... Vamos salvar os animais, salvar o planeta. E aí foi isso, né? Eu tava num relacionamento lixo. E aí, quando eu me livrei do trash, eu quis fazer tudo que eu Nunca tinha feito. Eu queria fazer e não tinha feito. E tinha vontade de fazer e que ele falava que eu não ia ser capaz de fazer. E um deles, ele falou assim, você não vai conseguir ser vegetariana. Ele fala, gente, sabe? O nível do desincentivo, sabe? Não é tipo, nossa, você... Enfim. E aí, eu vou virar vegetariana. Vou virar vegetariana. No final de 2017 eu decidi isso, no começo de 2018 eu virei vegetariana. E aí, foi a primeira vez que eu comecei a ter um contato mais ativo com a minha alimentação. Não passivo, porque a gente recebe a comida e come muito rápido e é só uma parte burocrática do nosso dia muitas vezes. Sim. E aí, eu comecei a ter prazer em comer. Eu não sentia prazer em comer. Nossa, tipo, deixa eu... E eu comecei a experimentar muita coisa nova, muitos sabores novos, muitos restaurantes novos. Isso é uma coisa muito legal para se falar, né? Que tem tudo a ver com a dismorfia, com a anorexia. Na raiz etimológica da palavra sabor, tá a palavra saber. Eu brinco sempre, né? Quem não consegue ter esse prazer de saborear, de trazer um ingrediente que pode ser o mais simples possível, mas feito de uma forma diferente, ou buscar uma qualidade de alimentação, não vai provavelmente conseguir ter sabor da vida, de conhecimento, Então, neste lugar de buscar, pode ser pelo vegetarianismo. Você é vegetariana ou ovo-lacto? Ovo-lacto. Ovo-lacto, né? Então, assim, por esse canal, ou mesmo se for vegano, mas com equilíbrio, né? Porque eu conheço muitos veganos que acabam não se cuidando por causa do dia a dia, que é um tempo que você tem que reservar para planejar né? melhor Sim, a alimentação. Porque senão você come coisas que não são saudáveis. Então, isso é muito legal. Seja para que lado for. Pode também comer carne, se para você, né, desde que, né, você pense aí na qualidade dessa carne sempre, né, como tudo é possível dentro do justo equilíbrio. E essa é a dificuldade que a gente está tendo nesse mundo, que o Karnal, há pouco tempo, escreveu uma coluna linda. Ele fala assim, a gente não está mais em tempos líquidos, estamos nos tempos gasosos, onde, né, o líquido ainda passa pela mão, o gás nem isso faz. Sim. E o que a gente precisa fazer, eu acho, né, neste lugar, que tem tudo a ver com essa questão da baixa autoestima, trazer essa malha narcísica, que ela é importante, né? Se eu não tenho uma malha, qualquer coisa que eu sofra, eu não consigo reagir, né? Que é diferente de montar um paredão para não mostrar uma fragilidade. Sim. Né? Então, como que eu organizo isso, né? E o organizar vem dessa palavra mesmo, né? De organismo, que é um todo, é a sociedade que precisa começar a ter esses tempos de enraizamento. Sim. Em algum momento, né, a gente teve uma pandemia aí, onde tudo teoricamente deveria ter parado e não parou, né? Sim. Parou, assim, nas ruas, mas... Só. Inclusive, até acho que deu uma intensificada. Se a gente for ver, principalmente na pandemia, muitas pessoas famosas fizeram parceria com clínica de estética para realizar vários procedimentos corporais. Lipoled, né? Que viralizou na época. Então, eu acho que é o que você falou, parou nas ruas. Mas o resto... E até dá uma intensificada, né? Ficar trancado dentro de casa, conviver você com você mesmo. Solidão. Eu acho que tem várias questões. Inclusive, sobre solidão,
nesse processo, como que estava o seu mental? Você passava por algum momento de ansiedade, de depressão, de se sentir vazia? Ansiedade sempre, né? Ansiedade é a parceirinha de vida, assim. Eu acho que eu nunca me vi sem ansiedade. Mas eu não sabia. Tinha isso, eu não sabia, não tinha muita consciência do que estava acontecendo. Então, é isso, o momento mais agudo da coisa, né, do meu distúrbio alimentar, eu tava num relacionamento abusivo e ansiedade, não tava me tratando, fui me tratar depois de ter terminado, depois de ter virado vegetariana até. E aí... Mas a ansiedade tava muito comigo, falta de segurança, eu era muito mais insegura do que eu sou hoje. Hoje em dia, tá muito mais tranquilo, de verdade. Por mais que tenha um gatilho ou outro, tá... É outra relação. Quantos anos você tem, gente? 26. Isso faz todo sentido. Porque até os 25 anos, o nosso pré-frontal não está pronto em sinapses. Não, hoje em dia se considera adolescente até 25 anos. E Caraca. O que é essa região do cérebro? É a da impulsividade. É a das escolhas, né? Então, quando você passa dessa fase... Tende, não é uma... Porque, como você mesmo falou, pode chegar até os 60 anos, né? O pico e etc. Sim. Mas a fase mais crítica ali, que é mais difícil, inclusive, de tratamento, é até os 25 por conta disso. Não sabia. Porque as angústias são muito mais fortes nessa idade. Eu ainda tô com sinapses sendo feitas, eu ainda tô com os processos impulsivos. Então, precisa tomar todo cuidado. E volto a dizer, sei lá, eu tenho um problema com o meu nariz. E daí, eu não estou muito feliz. Eu faço uma cirurgiazinha, às vezes resolve. E tá tudo certo. O problema é quando eu faço Fica uma, duas, uma três e nunca tá bom. Porque depois do nariz vai pro peito, do peito vai pra bunda, da bunda pra voz. Vagina, as pessoas estão fazendo cirurgia plástica na vagina porque elas não são bonitas. E quando a gente tá falando, por exemplo, no caso da Gi, obviamente nem ela identificava isso. Mas, caso os pais dela tivessem percebido logo no começo, como que eles deveriam agir para que ela tivesse um suporte? Sempre procurar um profissional. Né? Sempre quando a gente fala de dismorfia, a gente está falando aí de um tripé, que é terapia, seja ela qual for, pode ser via filosofia clínica, pode ser psicanálise, né? Pode ser a comportamental. Eu não acho que só a comportamental... Agora também é uma moda, comportamental resolve tudo. Ela resolve coisas, mas existem outras coisas tão legais quanto, e eu acho que o que cabe aí é a singularidade, de novo, de cada um, né? Sim. Às vezes um acompanhamento psiquiátrico com uma medicação. Então, se você precisa baixar a ansiedade enquanto a terapia está ali trabalhando, às vezes ajuda, sim. Esse combo, né, de alguma forma, ela traz. E, ao mesmo tempo, relações, atividades que deixem a pessoa um pouco mais tranquilas com o próprio corpo. Tá. Então, uma atividade que não seja só... e olha só, eu tenho o maior prazer do mundo em malhar também musculação. Para mim é um momento de muito relaxamento. Mas eu vou numa academia que não tem aquela música, né? Que tem pessoas idosas, que tem pessoas mais gordas. Procurar um lugar onde você possa fazer... Eu adoro nadar, então eu estou sempre indo, né? Esse contato. Então, aonde você pode ter uma relação saudável com o seu corpo. Entendi. Sim. Né? E quais seriam os sinais para que houvesse essa percepção? Principalmente num caráter, já que a gente está falando nessa parte da adolescência... familiar. Essa é uma questão bem difícil, porque, como eu disse, geralmente na família já se tem isso, né? Eu conheço inúmeras mães que, às vezes, têm um ideal de filho que ela gostaria de ter, de filha, e ela não ama ou não consegue amar a filha que ela tem. Estou falando das meninas, mas os meninos também. E isso faz... com que ela imponha sobre a personalidade ali dessa criança padrões.
Sim. que ela também sofreu. É que nem o machismo, né? Ele vai Todo sendo machismo passado. tem uma mãe que ensinou esse machista. Agora, existe este lugar dos pais também se cuidarem desde cedo. Tá. É um ambiente harmonioso. Eu faço doutorado lá em Buenos Aires, acabei de voltar de lá. É a cidade mais psicanalizada do mundo. É uma cidade com o maior número de psicanalistas e de pessoas que fazem Que psicanálise. bacana, não sabia. Se legal. você vai entregar um currículo e você coloca que faz psicanálise, conta pontos para você conseguir a vaga. Caraca. Depois vem Nova York. O cuidado mental, ele é tido como uma coisa boa. Eles estão lá numa super crise financeira. Você pode andar no centro de São Paulo, aliás, de Buenos Aires, você não tem tanto medo. Claro, você fica um pouco ligado, você não vai andar... Mas uma mulher sozinha pode andar ainda ali. E eu acho que tem uma relação direta com uma sociedade que se cuida. Com certeza. Né? Sim. E, Gi, você também comentou que ainda existem alguns gatilhos. Sim. Como que eles se demonstram pra você? Hoje em dia acho que são 2, talvez 3. Vai, 3. Por exemplo, um resquício que ficou muito. Eu não gosto tanto de me olhar de corpo inteiro no espelho. Ainda, às vezes, é uma questão. Mas tá bem melhor. Balança, não chego perto. Não chego perto de balança. Me dá desespero, assim. E também roupa. Por exemplo, se eu pego uma roupa que algum tempo atrás me servia ou ficava larga, hoje em dia já tá mais apertadinha ou não serve mais. Roupa é um negócio que também pega. Aí, hoje, o que eu tenho feito, né? Pandemia me salvou muito, que eu só uso roupa confortável. Hoje em dia, eu não uso mais nenhuma roupa que eu não me sinta confortável. Esteja apertada. Não uso. É tudo roupa largona. E tudo aquilo que eu já sei que não me serve mais, eu meio que já tenho... Deixa pra lá, então. Deixa lá. Eu já sei que não vai me servir. Não precisa experimentar de eu novo. não Sei vou, que não vai dar certo. Fica lá, Sim. sabe? Tem umas peças que eu tenho um pouco de assim, apego mais, porque são de boa qualidade. tipo linho. Ai, eu uso essa calça de linho, mas tá bom, ela vai ficar lá, por enquanto. Uhum. Mas não é muito... Quando eu era adolescente, tinha uma calça que eu comprei que eu achei linda. E ela não me servia muito bem. Aí quando eu emagreci e a calça coube, minha filha... A festa do ano. Foi ótimo, mas hoje em dia a calça tá lá, porque é uma calça de linho, eu não vou fazer uma calça de linho. Há muitos anos tinha uma propaganda, eu não lembro se era da Fiorucci, que nem existe mais, era uma marca, onde a menina ficava fazendo exercício até conseguir fechar a calça. É isso aí, mas era literalmente isso. Nossa. E aí... Só reforçando, né? E são coisas que pra gente passa super batido, né? Sim. Você olha a propaganda, eu lembro, não sei se é a mesma propaganda, mas eu tenho muito vívido na minha cabeça acho que não era nem propaganda, acho que era esses vídeos de canais de comédia do YouTube, mesma coisa, tipo, a calça não servindo, e aí a pessoa fazendo exercício, comendo só salada. E se você não emagrece, E a responsabilidade coisa. é sua, exato. Não é da Tipo, sociedade você se que sente estimula. culpada Na por indústria da estar moda. usando um 42 e não um 36. 42, quando eu era adolescente, estou com 49, então já faz um tempo. Tem algumas pessoas ali, né, com mais idade, você pode ver, uma calça 44 era normal, né? Ninguém... Agora é plus size. Exato. E Exatamente. não tem em todos os lugares. Não. Nossa. Gente, não me conformo. É assim. A própria indústria da moda também, se a gente vai entrar nessa seara, aí também não vai mais. Mas a A gente indústria fica da aqui moda 3 também horas. tem isso, fast Com fashion, certeza. Nossa, sim. sabe? Sim. Essa produção também entrando na questão capitalista, de fazer a coisa mais barata possível, mais rápido possível, pra botar lá e você que sirva na roupa. Exatamente. Exato. Não é a roupa pra É. você, é você que tem que se Caber pra adequar à roupa. roupa. E agora, já encaminhando pro final, que tá dando Ah, nosso tempo. Infelizmente. Eu queria saber se vocês têm conselhos ou para pessoas que estão passando por isso, ou para pessoas que já passaram por isso. Então, às vezes, ainda tendo alguns gatilhos e aprendendo a lidar com essa mudança. O que eu posso dizer é peça ajuda. E ajuda não do colega, e não que não seja importante o amigo, mas de alguém que realmente
tem um conhecimento para poder te levar para um lugar saudável. Porque às vezes seu colega também está doente. Sim. Então, não tenha medo de procurar um filósofo clínico, um psicólogo, um psicanalista, seja quem for, conversar sobre isso, tentar falar das suas angústias com seus pais. Eu acho que sempre esse lugar de buscar apoio é mais importante do que tentar manter uma fachada de que está tudo bem quando não está. Uhum. Da minha parte, é uma coisa complicada. E quando você tá no olho do furacão, você não sabe que você tá no olho do furacão. É muito complicado quando você não tem noção do que tá acontecendo. E aí, pra você pedir ajuda, você nem acha que você tá precisando de ajuda. Esse aqui é o tá mais perigoso aí. Mas eu acho que é um pouco de saber seguir os seus instintos, assim, de você sentir e perceber que tem alguma coisa que tá errada e de você não viver com desconforto o tempo inteiro. Tipo assim, se você tá vivendo com desconforto o tempo inteiro, é porque alguma coisa tá errada. E só pra gente amarrar isso, se a pessoa, às vezes, ela não tá enxergando onde ela está. Quem tá próximo já enxergou. E a pessoa não aceita, às vezes, entender essa situação. Não quer acreditar que tá passando por isso. Como que a gente deve agir numa situação dessa? Eu acho que com muito cuidado, né, se pode chamar a atenção e propor que a pessoa procure ajuda, né? Ir junto, de repente, sabe? Porque Mostrar apoio mesmo. Sim. É uma coisa assim, muito sensível, muito difícil. Faz todo sentido o que você falou, né? Nem toda depressão também você vê. Você tem aí a distimia, por exemplo, que é uma leve, que a pessoa ainda dá conta das coisas, mas com dificuldade. Sim. Mas é mais fácil de ver uma curvatura grande, né? Porque geralmente nesse problema você vê quando tá assim. Também tem isso, que a gente associa muito à magreza. Mas tem pessoas gordas que estão com bulimia e estão com anorexia e continuam gordas. E exato. também é uma coisa assim, a gente pensa sempre aquela pessoa esquelética. Às vezes não. Então é uma doença muito silenciosa. Sim. E muito solitária. E que atinge muitas pessoas. Muitas. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que foi um bate-papo extremamente importante, que faz a gente refletir e entender mais sobre esse assunto, que ainda é muito delicado, porque assim como vocês falaram, ele é silencioso. Muitas vezes a gente não enxerga, e quando você tá no meio, é difícil. Pior ainda. É pior ainda. Então, muito obrigada por toparem conversar com a gente sobre, por disponibilizarem esse tempo para compartilhar essas experiências, que eu acho que vai ser muito proveitoso para os nossos ouvintes. Vão agregar muito para todo mundo. Pra gente, inclusive. Com certeza. Obrigada a vocês, Júlia. Bom, vemos vocês no próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau.